Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 82. Qualidade dos fluidos, a Gênesis capítulo 14. Então nós nos encontramos aqui na questão de número 18. Então, como eu estava dizendo, a pessoa chega à casa espírita, vamos usar aquele termo, pesada, né? Imantada. Graças a Deus que ainda vai à casa espírita. Por isso que eu estou dizendo para vocês, é um estudo, não é falando mal de ninguém. Graças a Deus que ela ainda vai. Porque a pessoa imantada desses fluidos deletérios, né? Ele tem várias complicações de saúde. Daqui a pouquinho nós entramos nessa questão. Então, aí vem lá o médio passista. E o médio, ele chega, é lógico, os benfeitores já tá sabendo o que está acontecendo com aquele paciente, né, que está ali em busca de um passe. Então, os benfeitores, eles realizam ali praticamente uma troca de fluidos. Eles energizam, né, todo o corpo, os corpos, tanto o perispírito, quanto o espírito, e quanto o corpo físico, né, untando, né, inclusive todas as moléculas do corpo físico com os eflúvios positivos. Então, é óbvio que o contato dos fluidos positivos com o contato com aqueles fluidos negativos, praticamente ocorre um processo ali como se fosse uma incineração. Os fluidos positivos incineram, né? Ocorre uma incineração ali. Então, os fluidos positivos incineram aqueles fluidos negativos. Mas, veja bem, isso é relativo. Por que relativo? Porque nem sempre aquele que vai à casa espírita encontra-se em condições de merecimento. Nem sempre aquele que vai à casa espírita tem fé, tem amor. Então, é fornecido àquele paciente de acordo com as qualidades dele, de acordo com a capacidade e os recursos que ele possui perante a sua consciência. Então, não pensemos que a pessoa chega ali, por exemplo, vamos pensar só para ficar facinho assim, ó. A pessoa chega ali com um peso de 50 quilos e os mentores retiram aquele peso de 50 quilos das costas dele. E não. Isso é relativo. Os mentores sabem quanto por cento daqueles 50 quilos pode ser retirado, de acordo com o merecimento da pessoa. Porque é preciso entender que, veja bem, nada melhor que os fluidos. Às vezes as pessoas não raciocinam, por isso. Porque se nós parássemos para analisar, quem nos incentiva à evolução, os seres responsáveis pela nossa evolução, chama-se espíritos das trevas, espíritos sofredores, obsessores,
fluidos deletérios, fluidos negativos. Você sabe por quê? Porque tendo, né, em nossa vida, vamos pensar assim, tendo esses seres todos conosco, quais são as nossas atitudes? Orar, bons pensamentos, mudança de hábito, de comportamento e de atitude, mudança de caráter, mudança de moral. Então muitas pessoas vão à casa espírita loucos para se verem livres dos obsessores. Vamos usar aquele termo assim. A pessoa se vê livre dos obsessores ali e sai lá fora daquela espreguiçada nos braços, de repente o telefone toca, é uma outra pessoa convidando ela, né, para poder ir para uma farra. Como ela se livrou de um obsessor, de um espírito sofredor, de um espírito das trevas, ela vai. Churrasco a noite toda, cachaça a noite toda, prostituição a noite toda. Aí quando é no outro dia, tá lá no centro espírita novamente, pedindo mais passe. São os papapasse. E 99% das casas espíritas possuem os papapasse, que é aqueles que, enquanto não tomam passe, não sossegam. Mas ele se esquece que ele mesmo tem condições de aplicar um passe nele. Se ele... Gente, isso eu estou dizendo de Chico Xavier. Chico Xavier, ele relatou isso, que quando ele se via tão perturbado pelas trevas, porque Chico foi muito perturbado pelas trevas. Chico, de fato, que foi perturbado pelas trevas, mas ele não permitiu que as trevas o vencesse, porque ele persistiu no bem, persistiu no amor, agiu com resignação, com humildade, com paciência. Mas Chico nos relata, no livro, que várias vezes ele, em meio àquele transtorno todo, aquela perturbação das trevas, na vidência, na audição, e aquelas influências todas no corpo dele, aqueles ataques terríveis, sabe o que ele fazia? Ele entrava para dentro do banheiro da casa dele, fechava a porta e sentava ali no vaso e ficava ali horas e horas orando. Horas e horas orando. Orando. E nunca pedindo para que Deus afastasse aqueles espíritos que ali o perturbavam. Chico diz que nunca pediu para Emmanuel Bezerra de Menezes e Eurico Barçanufo afastar obsessores dele. Chico diz que até pedia para Emmanuel: deixe o nosso irmão do meu lado, eu rogo, deixe o obsessor do meu lado, os espíritos das trevas do meu lado, deixa eles. Porque eles, próximo a mim, eles estão me dando a oportunidade de que eu possa auto-evangelizá-los. Eles me evangelizam, eu aprendo com eles. E eu ensino eles também como agir, como se comportar. Agora não, as casas espíritas estão cheias de pessoas em busca de passes, mas é porque não são orientadas, né? Pessoas em busca
de tratamentos de desobsessão para poder se livrar, né, de espíritos obsessores, espíritos das trevas, espíritos doentes. Eu não estou dizendo que as pessoas estão errado. Aquele que julgar contrário, o problema é dele, porque ele é que vai estar pecando mediante essa situação. Eu estou tentando mostrar aqui no esmiuçamento que nós, através das nossas atitudes, nós podemos realizar tudo isso se quisermos. Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo nos disse isso. Podeis fazer tudo o que eu faço, muito mais ainda. Mas acontece que nós não acreditamos em nós. Nós não acreditamos nas nossas capacidades. Mas tudo bem. Inteirando-se, né, aproveitando o assunto, os eflúvios dos mentores espirituais ali vai de encontro àquelas energias negativas que encontra-se naquela pessoa. E a pessoa, como já disse, às vezes ela está com 50 quilos, isso é simbólico, de energias negativas no corpo, mas ela recebe só 1 quilo de energias positivas. Mas por quê? Merecimento. Fé. Às vezes, a espiritualidade, vendo ali o caso daquela pessoa, pensa assim, pensa e sabe, não, essa pessoa tem que permanecer com esses 49 quilos de carga negativa nas costas, porque se nós retirarmos das costas dele, vai acontecer igual aconteceu há 2000 anos atrás com o nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele organicamente curou muitas pessoas e que voltaram à farra e por esse motivo se enfermaram e morreram vitimados daquela própria enfermidade devido à irresponsabilidade. Então nós vamos, a pessoa está pedindo para se livrar-se, né, se ver livre de todos os fluidos negativos? Sim. Mas nós não vamos livrar ele, não. Nós vamos aplicar só, você entende que esse número é só para simplificar. Ele está pedindo para se ver livre de todas as energias negativas, nós vamos aplicar só 1 quilo de energia nele, positiva. Ele vai ficar com mais 49, para ele aprender a ter disciplina, responsabilidade, assiduidade, perseverança, disciplina, perseverança, assiduidade. É preciso ter isso. Aconteça o que acontecer, é preciso continuar a luta, é preciso continuar a batalha. Não é porque um jogador machuca e é retirado de campo que aquele time para e acaba. Você já viu isso acontecer? Nunca. Ah, feriu? Feriu. Tira ele de campo, põe outro lugar dele. Todos nós somos substituíveis. Nós somos substituíveis. E o pior é que muitas pessoas pensam que são insubstituíveis. Então, às vezes a pessoa de 50 quilos, a pessoa recebe só 10 quilos de energia positiva. Tem uns que às vezes recebem 40 quilos de energia positiva. Você está entendendo que esse número é só para gente, né? Porque eu gosto de fazer essas comparações assim, porque fica fácil da pessoa entender. Porque se explica de outra forma, a pessoa fica perdida, não é? Tem outras pessoas que às vezes recebem os 50 quilos de energia positiva. Por quê? Tem tanto mérito, tem tanta fé,
e recebe. Executa um trabalho maravilhoso, né? Nas periferias, enfim, ajuda tantas pessoas e por algum motivo, às vezes, no fim de semana, se desequilibrou, né? Então é natural. A gente não está falando mal, a gente está tentando mostrar certas situações. E como agem os benfeitores espirituais, a gente precisa ter em mente aquilo. Deus nunca dá aquilo que a gente pede, e sim aquilo que a gente precisa. E quase sempre o que nós pedimos não tem nada a ver com aquilo que a gente precisamos, com aquilo que a gente precisa. E também o vice-versa. Porque às vezes a pessoa pede, ai, livra-me de todos os males. Livra-me desse câncer. Esse câncer é uma bênção. Não tem nada mais glorioso no mundo de provas e expiações, o qual nós nos encontramos, do que um câncer, do que um HIV, um outro tipo de doença, um infarto, um derrame. Mas quando será que as pessoas vão conseguir entender isso? Quando? Né? Então, olha só para você ver aqui, ó. Olha só. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Olha só para você ver. É o que nós estamos dizendo aqui, ó. Se os eflúvios, se as energias são negativas, são penosas. Vou dar sequência porque eu vou ter que comentar a respeito disso aqui. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas, não é outra a causa de certas enfermidades que nós temos comentado aqui nos vídeos, que praticamente 100% das enfermidades físicas são de natureza de desequilíbrios emocionais, psicológicos, eflúvios negativos, fluidos negativos, distúrbio do pensamento, distúrbio emocional, psicológico, mente sã, corpo são, mente enferma, corpo enfermo. Então nós já comentamos aqui várias vezes quantas pessoas que vão à UPA não tem nada, mas ela está impregnada de fluidos negativos. Quantas pessoas passam por certos exames, hemogramas, que não dá nada nos hemogramas? Quantas pessoas, praticamente 100% das pessoas que estão internadas nos hospitais, lá encontram-se internadas proveniente a eflúvios negativos, mente, comportamento, moral, caráter, intelecto, não mudança de hábito, de comportamento e de atitude, não mudanças. Você entendeu? Então, essas energias negativas do espírito passa para o perispírito, que uma vez no perispírito, como sendo o modelador da forma, passa para o organismo físico. Aí, a permanência, a presença daqueles fluidos negativos e também, como nós já dissemos em outros vídeos, a presença daqueles espíritos sofredores, aqueles espíritos que ainda não deram conta de que já se desencarnaram, a presença deles, aquela energia negativa, aquele fluido negativo, aquele espírito sofredor que já desencarnou, mas que não sabe que desencarnou,
aquelas energias lesa o pâncreas, o fígado, o baço, o coração, os pulmões. Lesa toda a área neurológica. É onde a pessoa apresenta vários distúrbios neurológicos. Você entendeu? Tudo quanto é tipo. Enfermidades essas, provenientes desses espíritos, provenientes desses fluidos negativos. Ali é muito tempo no organismo da pessoa, porque a pessoa não buscou um recurso espiritual. Então, lesionando o corpo físico, lesionando o pâncreas, lesionando o fígado, o coração, os pulmões, a área neurológica. Você entendeu, né? Então, aí você pode me dizer assim, mas os médicos realizam exames e aparece no exame as bactérias, os vírus, a enfermidade, onde está a lesão, o tumor e tal, e tal, e tal no paciente. Sim, mas você está prestando atenção com todo respeito que eu estou dizendo? Que a presença daquele fluido negativo lesiona aquele órgão físico. A presença daqueles espíritos negativos lesiona aquele órgão do corpo físico daquela pessoa. Lesiona. Praticamente enferma aquele órgão do corpo da pessoa. Aí é lógico, porque lesionou a parte orgânica. Aí vai aparecer nos exames mesmos, olha. Porque ali tem uma disfunção orgânica. Tem que aparecer. Mas aparece a lesão orgânica, mas não aparece a presença dos fluidos espirituais. Porque os exames aqui na Terra ainda não são evoluídos suficiente para poder detectar os fluidos e inclusive a presença de espíritos. Aí é onde os médicos têm que entrar com determinados medicamentos que correspondem àquela enfermidade para o paciente se ver livre daquela enfermidade física. Aí a pessoa recebe alta, vamos dizer assim, e retorna à sua casa e não muda de hábito, não muda de atitude, de comportamento. Aí existe um nome que se diz assim, reincidência. Daí a pouco a pessoa está lá internada novamente pelo mesmo problema. Mas por quê? Porque não mudou de hábito, de atitude, de comportamento. Não mudou. Não é? Então, olha só para você ver. Então, Kardec está dizendo, se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os fluidos maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra a causa de certas enfermidades. Não é outra a causa de certas enfermidades. De certas. Por quê? Porque nem todas as enfermidades têm a ver com a presença de fluidos negativos e também tem a ver com a presença de espíritos obsessores, sofredores, tem a ver, uma porcentagem tem a ver com a prova e a expiação daquele paciente relacionado a vidas passadas, onde ele está ali expiando, onde ele está provando, onde ele está reparando os débitos de vidas passadas. Então vamos pensar assim, 50% vidas passadas e 50% está relacionado a fluidos negativos, presença de espíritos, presença de... Você entendeu, né? Olha para você ver como que são as coisas. Agora, quando
a pessoa recebe os eflúvios, né, os fluidos positivos, então ele se sente bem, porque revigora todas as tuas energias, tanto físicas quanto espirituais. Até porque para a pessoa se sentir revigorado fisicamente, ele tem que primeiro se sentir revigorado espiritualmente, porque é uma transfusão do perispírito para o corpo físico. Porque se isso não ocorrer, é óbvio, a pessoa não sente melhora. Ele fica ali naquele mal-estar o dia inteiro. E ele tendo o próprio remédio com ele e ele não colocando em prática, que é o autopasse, que é a água fluidificada, que ele pode fluidificar a água. Agora, para você ver, isso tratando-se dos espíritas. E aqueles que não são espíritas. Vamos para o próximo vídeo.